Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, hoje eu quero fazer uma aula bem legal. Eu quero construir de que maneira a identidade nacional do povo brasileiro foi sendo construído, muito influenciado por uma indústria cultural que traz para o Brasil elementos que fazem a gente sentir parte de uma nação. Ficou bem legal essa aula. Bora filosofar? Então, como eu falei na introdução, a ideia dessa aula é a gente construir um caminho, um roteiro, onde a gente perceba como nossa identidade nacional foi construída. Quando eu me refiro à identidade nacional são um conjunto de elementos que ligam uma nação em torno de um país. Então, nós temos elementos como símbolos, hinos nacionais, músicas, heróis, datas, e isso são elementos que fazem com que toda aquela população, aquela nação, se sinta parte daquele Estado. Ao se referir à identidade nacional, a gente tem que entender que a identidade nacional ela é fruto de dois caminhos. Ou ela nasce de forma natural, espontânea no meio daquela sociedade. Se a gente olhar, por exemplo, a população estadunidense, a população francesa, existe ali uma identidade nacional natural neles, mas também pode haver uma identidade nacional forçada, imposta de fora para dentro, onde os elementos, os símbolos, as ideias não nascem de forma espontânea na população, mas são resultado de uma indústria cultural que faz com que as pessoas se identifiquem com aqueles símbolos. Quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que o Brasil está muito nesse cenário de uma indústria cultural forçada, de uma identidade nacional forçada, onde há uma indústria cultural que impõe sobre a população esses elementos que fazem com que a gente sinta parte. E são raras as vezes que, por exemplo, a gente coloca o verde e amarelo como um sinal de fato de nossa nação. Geralmente em épocas de Copa do Mundo. Fora isso, a gente está muito distante dos símbolos. E a aula de hoje a gente vai trabalhar como isso foi construído no Brasil. Eu divido em duas partes essa aula. Primeiro eu quero trabalhar como que a indústria cultural atua. Depois eu quero trazer essa indústria cultural para o Brasil, para a construção da nossa identidade. Vamos para a aula? Então, eu vou em duas partes, como eu disse agora há pouco. Primeiro eu vou trabalhar como que a indústria cultural atua, depois como ela atuou no Brasil, tá? Entendendo, a gente parte do ponto em que vocês já entenderam comigo que a identidade nacional do brasileiro ela não é espontânea. Ela foi sendo construída, seguindo determinados interesses. E o primeiro aspecto que eu trabalhar com vocês é entender o que é indústria cultural. Indústria cultural é um conceito, se você aprofundar só eu estou fazendo de forma geral, desenvolvido na Frankfurt na década de 20, a partir do pensamento ter uma visão crítica sobre a sociedade, está transformado no meio de críticas à estrutura da sociedade, a cultura de massas, a indústria cultural, e eles vão chamar isso de teoria crítica. Então, quando nós nos referimos à indústria cultural, no caso do Brasil, para a formação da nossa identidade nacional, a mídia tem um papel fundamental. Seja ela mídia impressa em determinado momento, mídia auditiva em outro momento, mídia televisiva em outro momento, e hoje a mídia social como ferramenta de construção da nossa identidade nacional. Primeiro, a indústria cultural vai definir como mídia conjunto de meios de comunicação que atingem muitas pessoas e vão exercer uma grande influência sobre o público de modo geral. Com a aceleração da globalização e desenvolvimento de novas tecnologias, as mídias elas ganharam um papel ainda maior sobre a mentalidade, sobre a consciência das pessoas. E por meio das mídias, as pessoas começam a construir as suas identidades, através daqueles que controlam as mídias. Tem um documentário maravilhoso, eu acho que ele ainda está no YouTube, ele é antigo, do início dos anos 90, chamado Muito Além do Cidadão Kane, onde ele vai trabalhar, por exemplo, o papel da Rede Globo na formação da identidade nacional do Brasil na segunda metade do século XX. Então, quando a escola de Frankfurt vai falar do papel da mídia, ela vai dizer, olha, a mídia ela tem um papel fundamental na construção ideológica da população, porque ela vai ditar regras, ela vai determinar padrões de comportamento, ela vai estabelecer normas de conduta. E quando a gente pensa no Brasil,
A mídia, ela tem um papel fundamental para que, por meio dessa indústria cultural, pudesse ser construída a nossa identidade nacional. Vou falar um pouco de Vargas daqui a pouco, e como que ele constrói isso. O JK vai fazer isso muito bem, os militares. E ao longo das épocas, foi sendo construído no Brasil. E aí, levanta um ponto de reflexão. A identidade no Brasil, identidade nacional no Brasil, ela é espontânea ou ela é criada artificialmente pela mídia? Acho que você já tem condição de me responder. É criada artificialmente por essa ferramenta da indústria cultural chamada mídia. Por quê? Porque ela vai atingir um grande número de pessoas. Se você pensar, por exemplo, na década de 80, 9 em cada 10 brasileiros sentavam-se à frente da televisão às 8 da noite para assistir o Jornal Nacional. Havia novelas que 95% da população estava assistindo. E aí o comportamento, a ligação, o elo das pessoas estava muito ligado para isso. E isso foi construída a nossa identidade nacional. E uma segunda questão que eu queria levantar é de que formas a indústria cultural contribui para a noção de identidade nacional? De que maneira? De que maneira a mídia ela vai contribuir para que a gente se sinta parte? Se você olha a história recente do Brasil, especialmente a história republicana do Brasil, esses últimos 220 anos, 220 e poucos anos, 230 e poucos anos, você tem uma ação maciça da mídia. Porque a mídia é assim, ela atinge a massa. E ao atingir a massa, ela determina o que a massa quer. E aí, então, nós vamos construir isso. Para isso, quero primeiro entender como a mídia atua. A mídia, segundo a escola de Frankfurt, ela cria uma padronização e um controle sobre as massas. Ela padroniza e ela controla as massas. Por quê? Porque ela domina o sistema. A mídia controla o sistema. A mídia, ela controla as ações. A mídia, ela é um instrumento de domínio na indústria cultural. E essa mídia, seja ela cinema, televisão, rádio, publicidade, mídia social hoje, ela, dentro deste sistema, ela tem o poder de determinar um padrão de comportamento, um padrão de gostos, um padrão de identidade. E aí, construindo esse padrão, ela estabelece um controle sobre as pessoas. Por quê? Porque a mídia ela tem uma capacidade de atingir um grande número de pessoas. E quando ela atinge esse grande número de pessoas, ela impõe modelos de comportamento, ela cria necessidades, ela controla a linguagem. Percebam como que isso é sutil em nosso meio. A gente vai tendo as linguagens controladas, a conduta dominada, e quando vê, todos estamos pensando igual. Percebam como que a mídia ela é sutil quando ela determina para nós como devemos nos comportar. Essa geração agora é muito menos influenciada pela televisão. A minha geração, eu tenho 40 anos, a minha geração ela é totalmente influenciada pela televisão. E isso vai fazendo com que as pessoas criem entre si essa hegemonia de pensamento. Isso provoca o quê? Provoca uma ausência de reflexão, as pessoas não refletem mais, porque elas só repetem aquilo que está criado. As pessoas elas entram numa passividade que tira delas o protagonismo existencial. E aí isso é fácil, isso acaba ficando fácil, para quê? Para que se imponha sobre aquela nação, se imponha sobre aquelas pessoas uma identidade nacional. Fica muito fácil. A gente já não reflete mais, a gente não produz mais, não somos mais criativos em nossa maneira de proceder, a gente só reproduz aquele padrão determinado, e isso acaba fazendo com que aquilo que a mídia quer seja a nossa identidade nacional. Perceba, por exemplo, em épocas de Copa do Mundo, como que as músicas da mídia, da televisão, acabam nos unindo em torno do troféu. Perceba em épocas de campanha política, como que a mídia determina muitas vezes em quem vamos votar, em quem não vamos votar, como vai ser construída a mentalidade das pessoas. As pessoas ficam passivas. E isso faz com que esse sistema estabeleça um controle por meio de ideologias. A ideologia, ela vai buscar o poder para ter esse controle social.
e aí transforma toda a arte em mercadoria. Para quê? Para que exista um domínio sobre as pessoas. Então agora a gente vai entender como que isso foi sendo construído no Brasil. E aqui eu quero dividir em alguns momentos. Primeiro, você tem que ter muito claro comigo que desde a proclamação da República, sempre houve uma tentativa de construir uma identidade nacional no Brasil. 15 de novembro de 1889, o Brasil é proclamado como uma república. A partir daí, nós começamos a tentar criar essa identidade na população. E fica muito claro, quando a gente olha esses 130 e poucos anos, que esses modelos de identidade vão sempre seguir padrões europeus, em determinado momento, sobretudo ali na Primeira República, a República Velha, e padrões estadunidenses. A partir do cinema novo, meados do século XX até hoje, padrão vindo dos Estados Unidos. Mas em nenhum momento nós temos uma identidade nacional firme, baseada em fatores ou em condições da própria população. Por exemplo, República, Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Existe uma necessidade, a partir da proclamação da República, de romper com todos os símbolos e personagens da monarquia. Existe um novo sistema de governo agora, então aquilo que a monarquia produziu agora deve ser jogado fora e deve ser substituído por elementos republicanos. Então nós começamos a criar elementos que, por exemplo, desqualifiquem as figuras como Dom Pedro II, como a princesa Isabel, e começamos agora a substituir esses símbolos monárquicos por símbolos republicanos. Então pensem, por exemplo, que nós não celebramos nenhuma data comemorativa à princesa Isabel, mas celebramos uma data comemorativa a Tiradentes, que é um símbolo republicano. Quando ele tenta a Inconfidência Mineira, ele quer romper com a tirania portuguesa sobre o Brasil e instaurar uma república no Brasil. Se discute muito se de fato Joaquim José da Silva Xavier existiu e se ele foi o mito de Tiradentes que foi construído, não é assunto para discutir agora, mas nós damos valor a figuras republicanas e deixamos de dar valor a figuras monárquicas, porque é interessante agora criar uma identidade nacional brasileira em torno da figura da República. E, além disso, você agora começa a substituir os elementos que antes eram monárquicos por elementos republicanos. Por exemplo, o hino nacional. Talvez o hino nacional nem tanto, mas se você pega o hino da República, o hino da bandeira, e se você pega a levada desses hinos, você percebe uma semelhança muito grande com a Marselhesa, o hino nacional francês, com o hino nacional dos Estados Unidos. Se você pega o hino nacional brasileiro, ele tem um caráter mais brasileiro mesmo. Mas se você pega a música, que é o hino da bandeira, por exemplo, você tem uma levada muito europeia. Então você começa a criar esses novos símbolos para que se crie uma identidade nacional brasileira em torno dessa república. Mesmo com a população não tendo uma proximidade com esses símbolos ou com esses elementos, elas acabam assimilando isso e em torno disso cria-se essa identidade. Por exemplo, quando a gente pega a bandeira imperial e a bandeira republicana. Se você lembra na escola, sempre nos ensinaram que o verde são as matas, o amarelo é o ouro. Não. Você mantém da transição do Império para a República a forma, as cores, mas você dá um novo significado para as cores. O verde não é as matas, o verde significa a família de Bragança. E o amarelo não é o ouro, o amarelo significa a família de Habsburgo, que são as famílias imperiais brasileiras. Só que, para se eliminar a influência, para se eliminar o papel monárquico, você mantém as cores, mas substitui os significados, como forma de eliminar a identidade em torno da monarquia e construir uma identidade em torno da república. Se você pega, por exemplo, o quadro da independência, nós sabemos que a independência do Brasil não foi assim, mas inspirado na Revolução Francesa, nós temos o quadro que simboliza a independência do Brasil. Ok? A gente já avançou algum tempo. Era Vargas. E o Vargas, ele tem o controle das mídias. A mídia, ela é controlada pelo Vargas. O Vargas
ele detém o controle sobre aquilo que é vinculado. E ele se utiliza do controle que ele tem da mídia para construir uma identidade nacional no Brasil. Lembra comigo que Vargas, ele é nacionalista. E como um nacionalista, ele vai valorizar a nação. E vai se utilizar de veículos como jornal impresso, como rádio, para difundir uma cultura, para difundir uma identidade nacional. E aí isso vai fazer com que ele crie símbolos. Por exemplo, ele vai definir que o samba e o futebol são símbolos nacionais. Não que não sejam, de fato são. Só que são símbolos que foram definidos por um governo. E aí o cavalo se torna um símbolo do Brasil, Copa do Mundo. O Brasil é reconhecido lá fora por isso. E a gente se utiliza desses elementos para nos ligar, para nos aproximar. Além disso, Vargas ele controla a educação, ele vai criar a primeira base nacional de educação, ele vai criar a ideia de uma educação compulsória, controlada pelo Estado, para que se forme na mentalidade das crianças essa identidade, e ele vai criar o departamento de imprensa e propaganda, onde ele vai controlar aquilo que está sendo vinculado ou não nas mídias, nas redes de televisão, televisão não, de rádio e de jornal impresso. Tá? A gente passa um pouco tempo, chegamos na era JK. E o JK, ele vai criar uma ideia de um consumo de massas. Ele vai fortalecer a classe média, uma elite assalariada, e ele vai criar no Brasil uma atmosfera de consumo. E é legal que, a partir dessa atmosfera de consumo, cria-se no Brasil uma ideia de felicidade igual a consumo. E quem vai ser o elemento utilizado pelo JK para criar essa identidade? A televisão. É na era JK que surgem os primeiros aparelhos de TV no Brasil, e junto com a televisão vai criar no Brasil uma atmosfera com hábito de sociedade estrangeira. O Brasil vai começar a assimilar muitas coisas dos Estados Unidos, começa a chegar aqui filmes produzidos nos Estados Unidos. E aí começa a criar uma identidade nacional brasileira a partir de um costume estadunidense. Só que vai surgir um cinema novo que, de alguma maneira, vai tentar afastar essa identidade cultural. O cinema novo, que surge na década de 50, 60, é uma tentativa de romper com essa imposição cultural feita pela televisão. Só que não deu certo. Nós continuamos totalmente influenciados pela televisão e pelo cinema, há uma indústria cultural que vai criar uma identidade nacional nossa muito próxima dos americanos. Agora já não é mais tão próxima dos franceses, como era no final do século XIX, início do XX. Também não é tão mais forte controlado pelo Estado, como era na ditadura do Estado Novo, do Vargas. Agora é uma influência estrangeira que começa a chegar aqui no Brasil pelas televisões. E, por último, durante o regime militar. A ditadura militar, ela tem um papel importante na formação dessa identidade. Por quê? Porque é durante a ditadura militar que a televisão se consolida. E a televisão ela atinge todos os veículos, todas as casas, todas as cidades. Então, foi sendo construído por meio de novelas, por meio de telejornais. E a Rede Globo ela tem um papel fundamental nesse processo. Foi se construindo padrões de comportamento. Foi se criando controle sobre as massas. E esses controles sobre as massas foi criando uma atmosfera de uma identidade a partir de grandes atores, de grandes obras, de telejornais. Ou então o próprio regime militar, que se utiliza do sistema de educação como forma de criar uma identidade nacional. Então, durante o regime militar, por exemplo, havia duas disciplinas, Organização Moral e Cívica e OSPB, Organização Social Política Brasileira, que eram disciplinas que eram impostas no sistema regular de educação como formas de criar uma identidade. Todos os livros didáticos tinham na contracapa o hino nacional, o hino da bandeira. Você tinha constantemente hasteamento de bandeira, ordem unida nas escolas, que eram tentativas de se criar essa identidade nacional. E foi sendo construído ao longo do tempo. Então, pessoal, a intenção, então, foi que nós percebêssemos de 1889 a 1989, ou seja, durante 100 anos,
como foi sendo construída a identidade nacional do Brasil? A partir de uma imposição de fora, em que nós não construímos essa identidade. Se a gente olha para o Brasil e percebe que nós não nos sentimos parte de uma nação, não foi à toa. É porque a indústria cultural atuou diretamente em nosso cotidiano. Espero que você tenha gostado dessa aula. No canal tem muito mais nesse caminho, nessa levada aí que vocês vão gostar. Dá uma olhada lá. E até a próxima aula. Bora filosofar.